Márcia Lanzani é a segunda de 4 irmãs. Elas foram criadas pela mãe. Márcia casou bem cedo, teve filho cedo, uma mãe amorosa, uma filha amorosa, uma irmã dedicada. Ela tem um filho chamado Bruno Eustáquio. Ela fazia de tudo para esse filho. Esse filho era a vida dela. Ela deixava de fazer o que ela tinha que fazer para ela e dedicava tudo ao Bruno. A mãe da Márcia cuidava de Bruno quando pequeno, porque a Márcia precisava trabalhar. O Bruno, com 6 anos de idade, ele dava muita birra. Quando você não dava algo que ele queria, ele chegava a bater a cabeça na parede. Mas ele foi crescendo um filho amoroso, uma pessoa que gostava das pessoas, mas a mãe se separou do pai, o pai do Bruno se chamava Joel, eles se separam. E o Bruno vai crescendo um homem manipulador em relação à mãe. A mãe sempre fez tudo para ele, deu estudo para ele era bacharel em direito, depois ele queria fazer medicina e a mãe fazia tudo o que ele queria. Mas o pai Joel sabia que Bruno era mentiroso. Tanto que o pai e a mãe às vezes brigavam, estavam separados, mas brigavam por causa de Bruno. O pai, a mãe, a Márcia e o Joel nunca chegavam a conversar, os dois, para ver que quem estava errado era o Bruno. E o Bruno chegava a colocar o pai Joel e a mãe Márcia um contra o outro. A Márcia tinha uma irmã chamada Marilza. Um dia some um dinheiro da avó, o Bruno ainda era pequeno. Pequena quantidade em dinheiro. E aí a tia descobre que foi o Bruno. E aí a tia fala assim: se crescer desse jeito, vai virar um bandido. E quando a mãe chega, o Bruno conta para Márcia. E a Márcia com a Marilza se desentendem. Então as irmãs ficam meio que separadas também por causa do Bruno. Mas a vida seguiu seu curso. Né? A Márcia convivia em casa, ela e o filho Bruno Eustáquio. Até que no dia 22 de dezembro de 2020, o Bruno chega em casa e encontra a mãe caída no quarto. A mãe está sem vida. Bruno liga para a outra irmã da Márcia, a Minervina, e fala: tia, a minha mãe está caída no quarto, a minha mãe está morta. A tia Minervina vai rapidamente para a casa de Márcia. Quando a irmã da Márcia chega lá, encontra a irmã caída no chão do quarto, machucada, inchada, e ela pergunta para Bruno: Bruno, olha as câmeras, Bruno. O Bruno diz que já tinha olhado as câmeras. E ele conta para a tia Minervina que ele acha que a mãe caiu no xixi da cachorra, escorregou, bateu a cabeça no guarda-roupa ou ela infartou. Nisso, a outra irmã, a Marilza, também vem para a casa da Márcia. Chegando lá, ela encontra a irmã, ela está nua, gente. A Márcia está nua da cintura para baixo. A irmã, a Marilza, pergunta para Bruno: Bruno, como foi que isso aconteceu? Não sei, tio. Eu estava conversando com a minha mãe à noite. A gente conversou longamente durante a noite. Deu uma meia-noite mais ou menos. Eu desci, fui assistir televisão e a minha mãe foi para o quarto dormir. No outro dia de manhã, eu acordei, fui para a academia. Quando eu cheguei, eu encontrei a minha mãe morta no quarto. A tia Marilza diz que vai até o postinho ali perto para chamar um médico para liberar o corpo da Márcia para o IML. E o Bruno não queria, ele queria que fosse ele ou a amiga dele que estava ali junto com ele. Por fim, as tias bateram o pé e quem foi acabou indo lá chamar o médico foi o Daniel, que é um outro sobrinho, e também fez um BO na delegacia dizendo que foi um infarto. Quando chegou as pessoas do ML, a Marilza pergunta para o moço: moço, quanto demora um corpo para ficar duro?
Aí ele fala, olha, 12 horas. Então a Marilza começa a ver que tem algo estranho ali, porque o corpo da Márcia já estava muito rígido e pelas contas que ela fez, então ela não teria morrido às 5 horas da manhã, como o Bruno fala, e sim na noite anterior, que daria às 12 horas. Então ela fala, olha moça, assim que você chegar no ML, se for uma outra situação, você me liga sem não ligar para outra pessoa? Aí o corpo é liberado, leva o corpo de Márcia, daí 10 minutos o ML liga, olha, dona Marilza, o corpo não ficou nesse ML, foi para o ML da Praia Grande porque foi morte suspeita. Já tinha algo ali que a Marilza e a irmã Minervina já estavam percebendo no quarto que tinha algo muito estranho acontecendo ali. Nisso começa uma discussão ali, o Bruno não quer que ninguém vai liberar o corpo da mãe no ML. E a tia Marilza fala, não, quem vai liberar o corpo dela, Bruno, sou eu. E aí fica nessa pressão, nesse jogo de braço, e aí a tia convence que é ela que vai liberar o corpo da irmã no ML. Mas o que as irmãs querem é ver as câmeras, elas começam a olhar. Ela vê que a Márcia chega à noite, cumprimenta Bruno e vai para o quarto. Nesse momento, o Bruno sai e as tias continuam olhando ali as câmeras. Quando ele volta, as tias continuam olhando as câmeras. E ele se assusta. Ele mesmo pega ali o computador e começa a passar as imagens muito rápida. Não dá para elas verem direito e elas se intertem em outros assuntos ali, em outra coisa. E o Bruno pega e desliga ali o computador e elas não vê mais as câmeras. Quando é no dia seguinte, a tia vai até o ML liberar o corpo de Márcia. Chegando lá, o médico legista chama a Marilza e diz, olha, a sua irmã, ela foi assassinada. E o Joel, que é o pai do Bruno, que está junto com a tia Marilza, fala, não vamos contar para o Bruno, vamos ficar assim na narrativa de que foi um infarto. O ML libera o corpo de Márcia, então vai ser feito o velório e o sepultamento. E a tia Marilza, junto com o Joel, que é o pai do Bruno, já estão super desconfiados do Bruno. Porque o Bruno chega no velório, gente, ele quer o papel do ML, ele quer saber o laudo. E a tia acha estranho porque ele está com uma camisa de manga comprida, está um calor muito grande no Guarujá. E quando ele esquece ali, ele ergue a camisa, ela vê arranhados no braço dele. A partir dali, ela chega no Joel e fala, Joel, foi ele tá arranhado no braço. E aí o Joel manda ela ter calma. Gente, a outra irmã da Márcia, a Minervina, conta que lá durante o velório, as pessoas contavam que o Bruno não chorou, que o Bruno estava até rindo com os amigos de faculdade lá fora. E quando o Bruno pega a cachorrinha, a Nina, para colocar a patinha ali na Márcia, a Nina tá tremendo de um tal jeito que ela fala, gente, só pode ter sido o Bruno que fez isso. Mas as câmeras, está faltando o DVR, gente. E aí ele é chamado para ir na delegacia, é feito ali o sepultamento e vai todo mundo embora para casa. E nisso a tia Marilza e o Joel vão para a delegacia e lá é chamado o Bruno. O Bruno vai até a delegacia e fala, tá faltando o DVR. E o Bruno fala lá para o delegado que o DVR ele colocou dentro do forno, porque se vissem as imagens, as pessoas iam achar que ele que fez isso com a mãe. Não foi, eles só tiveram uma briga. É aí, gente, que começa a desvendar a morte de Márcia Lanzani. Quem fez isso com ela, gente? Tem segunda parte. Bruno conta na delegacia que ele teve uma briga com a mãe escorrega, cai, bate a cabeça e desmaia. Só que ele fala que a mãe volta do desmaio, pede um copo de água, ele dá água para a mãe e aí ela vai dormir e está tudo bem. Bruno, gente, ele queria ostentação, ele queria que a mãe desse de um tudo para ele e do bom e do melhor. A irmã Minervina conta que uma das brigas a Márcia contou para ela. Ele queria algo, a mãe não podia dar, e ele olhou para a mãe com um olhar como se ele quisesse matá-la.
E aí ela conta também para a irmã Minervina que nos últimos tempos o Bruno estava insuportável. Foi aí que a Márcia, gente, colocou as câmeras na sala. Ela fala para a irmã Minervina que ela coloca essas câmeras na sala por causa da Nina, a cachorrinha. Mas a irmã não acredita porque a cachorrinha ela já tinha 5 anos. Então ela acha que a Márcia estava se sentindo acuada pelo Bruno e que ela estava com muito medo dele nos últimos tempos. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2020. Olha só o que as câmeras mostraram. Márcia chega do trabalho, ela nem toma banho aquele dia. Ela chega, passa pela sala, cumprimenta o Bruno. Em determinado momento, começa-se uma briga. O Bruno, gente, não sabia sim que tinha câmera na sala, mas ele não sabia como ela estava focada. Ele achou que ali onde ele tirou a vida da mãe dele, não pegaria as câmeras. Tem a imagem, gente, dele tirando a vida da mãe dele por asfixia. A Nina, a cachorrinha, gente, dá uma dó esse momento, porque mostra a briga ali no chão entre os dois e a Nina na porta. Essa foto mostra a Nina na porta, desesperada, vendo a dona que ela tanto amava perdendo a vida pelas mãos daquele que devia dar amor à mãe. O que ele deu foi a morte. A Nina, naquele momento, com certeza, ela queria ser um pitbull, porque ela fica desesperada ali vendo a dona perder a vida. Gente, que judiação. Ele foi muito frio com a mãe, muito frio. A tia Marilza, ela conta que o Bruno era bacharel em advocacia e ele pede emprego para ela. E ela dá emprego para ele na praia, porque a tia tem uma barraca na praia. E o Bruno começa a trabalhar com ela. Some o envelope inteiro com 5.000 reais que ela pagaria os funcionários dela. O Bruno viu ela chorar. O Bruno viu ela sofrer, que o dinheiro sumiu. Depois da morte da Márcia, ela descobriu que foi o Bruno que pegou o dinheiro dela, que ela pagaria os funcionários lá da barraca da praia. Então ele era uma pessoa muito dissimulada, gente. As imagens, pessoal, de Bruno tirando a vida da mãe dele, a Márcia Lanzani, de 44 anos, só saiu depois de 6 meses da morte dela. Então ele fugiu. Até hoje, Bruno Eustáquio está foragido. Depois que foi dada a prisão dele, foi decretada, ele é considerado um homem foragido que tirou a vida da mãe dele da forma mais fria possível. A tia Minervina diz que quem está ajudando o Bruno a se esconder até hoje é pior do que ele. Para as pessoas compartilharem as fotos do Bruno, que hoje ela não quer ver nem pintado de ouro. Ela diz que ela quer ver ele só uma vez. Gente, a Minervina era uma mãe pro Bruno. Ela não era tia, ela era uma mãe pro Bruno. E hoje ela diz que ela quer justiça pela morte precoce da irmã dela de 44 anos, Márcia Lanzani. A cachorrinha, gente, a Nina, está com a amiga da Márcia, a Stephanie, até hoje. E ele está foragido. Até hoje não teve justiça desse filho ter tirado a vida da própria mãe. Depois desse caso da Márcia concluído, o Ministério Público chegou à conclusão que ele tirou a vida da mãe dele por conta da herança. A irmã Marilza diz: por que Bruno fez isso se ele era filho único?
Ele era filho único, ficaria tudo para ele. Então tá aí, gente. Ele tirou a vida da mãe por ganância, porque ele queria a herança da mãe dele. É o que diz o Ministério Público desse caso.